Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. É o Camisa 10, cara. Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha. Boa tarde, beleza? Você, beleza? Beleza, graças a Deus, cara. Tranquilo. Bom, quem depois acompanhar no YouTube vai saber pra quem que o rapaz tá torcendo aí na Copa do Mundo de Clubes, né? Pelo boletão dele. Olha só, meu camarada. Até esqueci, nem prestei atenção, mano. Não é a sua torcida aí. É. Pelo Paris Não, Saint-Germain. não, cara. É o preço que foi bom, entendeu? Aí. Entendi. Não, então, foi mais no preço. isso é o mais importante de tudo, com certeza. Sem dúvidas. Meu camarada, é o seguinte. Fala, o Zé. David Ancelotti Oficialmente. já é o técnico do Botafogo oficial. Sim, ontem Agora a gente sim, falou, mas ele ainda faltava, tinha que assinar, né? Não podia nem isso aí. falar ainda e tal. Mas já tá no clube, vai treinar hoje, né? Sim, agora sim. Agora oficialmente ele é o treinador do Botafogo, né? Inclusive, a gente comentou sobre a possível cláusula, né? Pra ele acompanhar o Ancelotti, o pai, né? Na Copa do Mundo, né? E fato, essa cláusula existe. Tem uma cláusula que quando tiver em fim de preparação, já tiver nos finalmente lá da preparação, a CBF vai convocar ele, o Botafogo autorizou, ele vai lá pra auxiliar o pai. Teve a aquela Copa do Mundo, conversa, né? pra ficar bom pra todo mundo. Sim, Ó, sim, vai ser uma convocação ele vai, pontual, né? Mas assim, na Copa do Mundo libera. Sim. Não, tranquilo. Isso, Zeca, isso se o Ancelotti pai tiver solto, né? Que eu não sei se você viu isso, é uma notícia que ele sonegou imposto naquela Pois primeira é, passagem eu dele no vi. Real Madrid. Na primeira passagem dele no Real Isso, Madrid, lá ele na sonegou Espanha. imposto lá na Espanha. Gira em torno de 2,4 milhões de reais aí, o imposto que ele sonegou lá Só na pagar, época. pô, só pagar. E pra ele é troco de pinga, mano. A CBF vai pagar isso aí pra ele, provavelmente. Ele é réu primário, então assim, pra prisão ele não vai. Não vai não, Mas vai tem não. que Dá nada pra acertar. ele não, sim, tem que pagar. Ancelotti, Aconteceu tem que com pagar, o Messi, aconteceu com o Cristiano Ronaldo, aconteceu com o verdade. Neymar. Com você. Com a grande maioria. Faz parte, aqui Não, jamais você Óbvio deveu que eu não tô dinheiro devendo desse esses milhões na aí, Espanha, mas né? um pouquinho eu tô devendo. Não é imposto não, de jeito nenhum. Essa é a verdade. Se Ancelotti pai estiver livre no mercado, né, livre aí, podendo trabalhar, ele vai estar à beira do gramado Não, vai tá junto com o tranquilo. filho lá Tem que acertar, né? E é isso, então. pra treinar a seleção brasileira na época da Copa do Mundo. Botafogo já com o novo técnico, Sim. ainda bem, né? Sim. E aí ele vai assinar contrato, já assinou, né? Sim, Vai assinou até já oficialmente é o ano treinador que do vem, Botafogo. isso. Beleza. Sim. Falando agora do Flamengo, o Alan Cian, cara, tá aí na mira do Wolverhampton. Você tá procurando aqui o Wolverhampton da Inglaterra. Isso. Cara, ele chamou a atenção de muita gente. Sim, Mas foi não só destaque, ele, né, cara? Vários jogadores, assim, né, chamaram a atenção aí dos clubes durante essa competição. Sim, ele tem feito um bom ano, né, pelo Flamengo. Verdade. São, se não me engano, 16 jogos e 8 gols. Rapaz, Eu vou te agora falar que pegou. tem sim. É por aí, né? Eu sei que são 16 jogos e tem algum 8 gols e 4 assistências, se não me engano. E se não são 8, são 6 gols. Ué, ele não Mas- chegou lá à toa, né? Com Sim, certeza. cara, Não e foi ele, disputar à toa. sim, ele ganhou a confiança do Felipe Luiz. Muito Acredito que ele vai ter muita chance durante o restante do ano. Ele passou à frente de praticamente todo mundo, né, Zeca? Pois é. Nos jogos importantes ele que entrou, né? Juninho, nos jogos importantes não chegou a entrar em campo, né? Tomou a frente de Cebolinha, de Michael, de Juninho e em alguns jogos até do Pedro, né, Zeca? Verdade. É um garoto muito promissor. Dizem que o Wolverhampton tá com ele na mira. Inclusive já teve gente soltando que ele estava vendido, inclusive, pro Wolverhampton. O Flamengo negou essa história, o Wolverhampton também negou essa história. O clube tem sim um interesse no Alan Cian, e o Flamengo está ciente disso, mas não chegou proposta nenhuma. Então, após chegar a proposta, o Flamengo vai avaliar se vende ou não o garoto. Ele que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. A multa rescisória dele no momento pro exterior é de 50 milhões de euros, mais ou menos 320 milhões de reais, né? E para o futebol interno é de 51 milhões de reais, né? Lembrando que a multa pro mercado interno ela é baseada no salário do jogador, ele ainda recebe salário de base. Então, não à toa, o Flamengo tem procurado ele, tá em conversas com o empresário dele para renovar esse contrato. Exatamente. Óbvio porque que sim, todo mundo de a multa olho, é né? baixa, cara. A multa é baixa pro mercado nacional. Pro mercado internacional não é uma multa baixa, são 50 milhões de euros, embora muita gente possa pagar. Foi o que o Boto falou do Gerson, cara. Ele falou que o Gerson era o jogador que eles não queriam negociar o Gerson. Então eles botaram uma multa que se o cara quisesse levar, ia pagar a multa e levar. Você bota uma multa alta quando você quer abrir negociação por esse jogo. Você não quer vender, mas você topa abrir negociação. Então você bota uma multa que o cara, que os outros times não vão topar pagar de cara, então vão negociar. Perfeito, Né? muito bem. Essa foi a história, são as diferenças. Então a multa pro exterior é realmente muito alta. São 50 milhões de euros. 320 milhões de reais. Hoje
por uma promessa igual o Alisson, tudo bem, foi muito dinheiro, bem, né? às vezes que Sim, jogou. mas é o valor alto, né? Sim, costuma não sentir, né, jogo grande. É um garoto realmente diferenciado, mas é um baita de um valor, é pra bater recordes, todos os recordes verdade, de venda né? do Flamengo. Você tá falando Né? assim... Se pagar a multa, óbvio, né? Exatamente, né? Você tava falando, são apenas 15 jogos, né, no profissional, Sim, né? são 15, né? Com Quantos titular, gols? ele marcou 6 gols, cara, ele 6 deu 3 gols, né? assistências. Viu? Não tava tão longe, Pertinho não. disso. Foi. Mas assim, realmente números impressionantes pra apenas 15 jogos, né? Sim, é um No garoto. profissional. Assim, claro, óbvio que se você for comparar com alguns craques, que tem gente que já chega pronto, né, no profissional. Você vai ver números acima, óbvio. A gente viu o Neymar da vida, mas a gente sabe que não tá Mas perto, realmente- não tá perto disso, mas é um garoto muito promissor. Mas são números Sim. realmente que impressionam, Sim, né? sim. Promissor E mesmo. talvez muito o psicológico dele chame a atenção dos times europeus, né, Zeca? Porque realmente ele não se abala em jogo grande. Rapaz, tem personalidade. Foi pra cima do Chelsea, entrou muito bem também contra o Bayern, então... É um bom garoto, o Sim, Alisson aí sim. na mira do O mercado. Flamengo tá pra perder vários, né? O Wesley também tá na mira da Roma, ainda não chegaram num denominador comum, mas a Roma tem feito proposta e o Flamengo tá negociando. Esperar pra ver o que vai acontecer, né, Zeca? Muito bem, no Vasco, o volante Thiago Chegou, Mendes né? já chegou ao Rio de Janeiro. Sim. Vai usar a camisa 23, 23, né? ele recebeu a camisa 23, ele desembarcou ontem às 9h30 da noite lá no Galeão, né, Zeca? Ele falou um pouquinho, né, recebeu a camisa 23 e falou que não tá 100% ainda, né? Vem tava no fim de temporada lá na Arábia e tal, né? Ficou um tempo sem jogar lá e, cara, vai precisar de um tempo pra poder entrar em forma, mas em forma 100%. Se ele jogar o que ele jogava lá fora, meu irmão, é titular. Já tá bom, né? É verdade, né? É titular tranquilamente. Ele jogou no Lille da França, Sim, no Lyon também. Então, assim, tem uma sim. passagem É um jogador de importante muitos, na Europa. Sim, de times grandes, né, cara? Exato, Tudo bem na exato. França, mas são grandes times. Teve no radar de outros times brasileiros. O São Paulo também queria ele. Alguns anos atrás o Flamengo tentou repatriar o Thiago Mendes, ele não conseguiu vir. Não sei se você lembra dessa história, a esposa dele fez lobby, fez graça e tudo pra ele vir e tal. E no fim das contas o Flamengo não conseguiu fechar a negociação do jogador. Mas, sem dúvidas, é um grande jogador. É isso, né? O Vasco se reforçando. Muito bem. Cara, infelizmente, né? O Acabou! sonho do Fluminense acabou. Infelizmente, Acabou. ninguém chegou perto. Ah, não, o Luiz lá, rapaz, o Luizinho da Prata foi o que chegou mais próximo verdade. aí. Foi o único Mas que falou da ninguém vitória do acertou o Chelsea. placar, né? Sim, Uma sim. pena, mas assim, o Fluminense chegou longe. Aquela história do Copo Foi cheio, longe, né, Podia ter Zeca? ido pra final? Poderia, mas... Cara, o que A lei acontece? do ex também ontem foi cruel. Eu acho algumas coisas, né? O Fluminense, ele perdeu jogadores muito, muito importantes, né? Perdeu o Samuel Xavier, perdeu o Freitas, perdeu o Martinelli, Pois que era é. muito importante pra esse E time. aí fez muita falta. Fizeram, né, na verdade. Todos fizeram falta. É, O Guga, todos, meu irmão. todos. O Guga, Avenida Guga, né, É, Guga? Pô, meu verdade, irmão, que tomou coisa, um hein? banho de futebol do Pedro Neto e companhia. E o Fluminense levou um pouco de azar também. Aquela bola, o primeiro gol do João Pedro. Quis o destino também, né, cara? Que a lei do ex batesse com força no Fluminense ontem, Pois que é. bateu. O Thiago Silva cortou uma bola, a bola sobrou no pé do João Pedro, Aí, meu irmão. com todo espaço Qualidade do mundo, demais. E com Se- qualidade... Se tinha alguém que questionava o João Pedro na época do Brighton, agora quero ver questionar, Não, porque... agora não tem mais conversa. joga Eu no acho que Chelsea assim, ele agora. chegou agora, mas Sim. assim, já... cara, chegou já mostrou mostrando qualidade. São 2 gols. É do que ele é capaz, 2 gols né? de centroavante. Pra quem ainda O duvidava. primeiro, então, qualidade absurda. Ele Verdade. botou onde o Fábio não chegaria, porque se tivesse como chegar, com certeza ele ia tirar a bola. Né? O Fluminense ainda teve chance, teve aquele pênalti, a bola na mão dentro da área, ou mão na bola, não sei. Pois é. Todos os árbitros brasileiros que viram a imagem concordaram com o árbitro de não ter dado o pênalti, né? Que a mão tava em posição natural. Eu sei lá, eu tava até discutindo isso com o Arthur um pouco mais É um cedo. lance muito rápido. Cara, eu acho que assim, como na minha cabeça, É a bola difícil. bateu na mão, mão é irregularidade. E a bola ia sobrar no Thiago Silva, entendeu? Se não tivesse ninguém do Fluminense, realmente, posição natural. Mas Mas assim, A regra mão é do regra. cara tava na tão posição aberta. natural. Não, tava na posição natural, realmente É. tava. Não tem como falar que não. Ele levou a mão na bola. Não tava nem com o braço aberto. Ele tava realmente com o braço pra baixo. A bola pegou. Na minha opinião, pênalti porque a bola chegaria no Thiago Silva, não chegou porque bateu na mão dele. Mas é regra, né? A regra tá que se tá em posição natural, a mão não é Eu pênalti, acho não é que- pênalti. eu também achei que Não não adianta foi. brigar com regra, mano. Eu Não também adianta achei brigar que- com Que regra. não foi, mas realmente esse é um Sim. lance que Se fosse no Brasil, acho que seria. gera polêmica, será? Eu acho, por mais que os juízes brasileiros aí que analisaram o lance falaram que não, eu acho que seria. Mas o Renato teve a bola falou do sobre Hércules, isso, sim. né? Ele falou do pênalti e tal, mas não usou como justificativa pra não ganhar. Agora, a que verdade- seria diferente, seria, né? Fluminense empatasse ele. Sim, sim. E teve a bola do Hércules também, né, cara? Que poxa o vida. Cucurella tira em cima da Em linha. cima da linha. Cara, assim, o Fluminense foi bem no jogo, mas foi dominado. Foi o primeiro jogo, assim, do Fluminense que eu consegui ver. Eu não consegui ver o jogo todo, mas as partes que eu vi,
o Fluminense estava sendo dominado pelo Chelsea. O Fluminense não aconteceu isso nem com a Inter, cara. A Inter em alguns momentos ficava com a bola, mas o Fluminense pressionava e levava muito mais perigo que a Inter. Nesse jogo, muito talvez, na minha opinião, pela falta do Martinelli, que é, de certa forma, um regente daquele meio de campo e marca muito também. Ele fez falta, e o Freitas também. Cara, assim, os outros que jogaram, ontem. tirando o Hércules, né, tirando o substituto do Martinelli, que eu acho que de todos é o que tinha um substituto que estava jogando mais vezes, que entrou mais vezes e foi decisivo também, que foi o Hércules. Tirando esse, o Thiago Santos entrava só, já estava resolvido o jogo. O Guga, nem me lembro dele ter entrado. Nem me lembro dele ter entrado em algum jogo, entendeu? Então, assim, cara, você perde muito, não, cara. Faz a diferença, perde muito sem o Samuel Xavier. E aí é aquela história, assim, você olha pro banco, não tem, né, aqueles jogadores que foram contratados, né, aquele valor pra... Teve isso, teve esse questionamento também. Muito da imprensa, conta, né? muito da imprensa se contestou ter aberto uma nova janela, né, que foi o que aconteceu. O João Pedro chegou nas quartas de final. O primeiro jogo do João Pedro, ele entrou durante a partida contra o Palmeiras, foi muito bem também, e entrou de titular nessa. E assim... Cara, se não tivesse o João Pedro, não sei como seria, porque futebol é imprevisível. Não tem como falar, não tinha o João Pedro, o Fluminense ia ganhar. Não dá pra dizer. Mas, fato que é um jogador muito diferenciado, que não fazia parte do elenco antes do Mundial. E essa janela, cara, assim, é complicado. Podia dar tudo errado também. O Botafogo contratou 4 jogadores antes do Mundial e não conseguiu usar eles, assim, de forma ativa durante o Mundial. É difícil, né, você acertar esses caras... antes de um tempo pra trabalhar. E o João Pedro, você vê que ele é tão diferente que ele entrou com a parada andando e deu certo. Você acha que assim, é desigual isso? Abriu a janela no meio do campeonato. Cara, o Fluminense tinha a mesma possibilidade do Chelsea. A mesma possibilidade do Chelsea. Porém, o poder aquisitivo do Chelsea é muito absurdamente maior. Tanto é que eles trouxeram... mais uma janela aí. Sim, o João Pedro é destaque lá, cara. Mas jogava no Brighton. Beleza, mas foi 50 milhões de euros o João Pedro. A gente acabou de falar esse valor aí, 330, né, milhões de reais, 350, sei lá, milhões de reais, que é o valor da multa do Alacian. Cara, você imagina, o Fluminense... eu até falei isso com o Arthur ali também. Você imagina, quem que o Fluminense traria que pudesse fazer diferença nesse time aí, né, que pudesse complementar o time dele e que tivesse apto a jogar, porque tem isso também, o cara tem que estar apto a jogar. Tu vai trazer, sei lá, Neymar, vamos viajar aqui, vamos trazer o Neymar, cara, sim, mas aí ele ia chegar antes, entendeu? Ele ia ter um tempo pra trabalhar, a principal contratação foi o Soteldo, só que o Soteldo machucou. O Fluminense deu um azar danado no Soteldo. Assim, lógico que o Neymar, infelizmente, não tá legal, mas... Sim. Assim, se for comparar, é um tipo de jogador que chega... Assim, mas é um jogador que pode rachar o grupo, entendeu? Porque ali tava o time todo correndo, tu imagina se tem um Neymar. Tu ia correr pro Neymar? Sei lá, cara, esse que é o problema, porque você corre esse risco também, de você trazer um cara de muito nome... vou trazer o cara só pra jogar esse jogo. Igual, perdemos o Martinelli. Vamos trazer um volante aí. Vamos num time brasileiro tentar conversar pra trazer um volante só pra jogar o Mundial. Porque isso rolou. O Al Hilal trouxe um centroavante pra jogar só a partida contra o Fluminense. Sim, sim. Então, assim, o Fluminense poderia tentar, sei lá, que time que tava fora que tem um grande volante aí. Me fala. O Grêmio, por exemplo, tem aquele Vila Sante. Eu nem sei se ele tá bem, se ele tá machucado, não sei. Mas vamos supor, o Vila Sante é um grande jogador, muito bom jogador. O Fluminense podia, o Grêmio, me empresta o Vila Sante só pra ele jogar essa partida final, a semifinal, porque o Martinelli tá fora e eu preciso. E um zagueiro também. Traria um zagueiro, um lateral direito e só pra jogar a partida da semi. Cara, não tem como tu saber se os caras vão encaixar no esquema, se isso vai trazer um problema de como é que eu vou dizer? Porque você tá desprestigiando quem tá no teu elenco, cara. Tu vai trazer, vamos botar nem o Vila Sante não, vamos botar um zagueiro, vamos botar o Arboleda, chutar aí uma Arboleda assim, do São Paulo. No caso, assim, o cara titular machucou, eu acho que eu devo pensar, mas realmente assim... Tem que pensar muito, porque assim, vou gastar com o cara, mas tem que ser pra de temporada. É complicado, né? Porque, tipo assim, ele ia ter que dar uma compensação ao time que fosse, vamos supor que fosse, o São Paulo, a Arboleda do São Paulo. Vai ter que dar uma compensação pro time lá e meu irmão, vai que o cara entra e faz tudo errado. Pode acontecer, Você sabe, né? Não. Muito bem, bom... Fluminense, então, fez bonito, parabéns ao Fluminense, Flamengo, cara, Palmeiras, Botafogo. Eu até anotei aqui, o Fluminense arrecadou uma bagatela, pouquinha grana. Rapaz, acho que 300 Foi 330, mais de 331 milhões de reais. É pouquinha grana, quase nada, Zé. Agora é usar direitinho. Nada.
trazer bons reforços, ou ajustar o que tem que ajustar lá. Sim, é isso. E seguir bem a temporada. Bom, hoje tem PSG e Real Madrid. Chelsea irmão. já tá na final. Esse é que jogo de acontece gente domingo. grande, né? Exatamente. Então vamos lá, ó. Gabriel mandou palpite. Mandou PSG 3x1 em cima do Real 3x1, Madrid. cara. E você? Fala aí. Eu Diga. não sei por que eu sempre explico meus palpites, né? Cara, assim, são baita de times. Assim, eu acho que hoje o futebol do PSG é muito à frente do que o do Real Madrid, apesar do Real Madrid estar num começo de trabalho novo. Mas o Real Madrid não se dá como... Não tem como você falar, pô, o Real Madrid tá morto, vai dar PSG. Cara, eu acho que Não, 1x0 Real Madrid, esse morto jogo aí. Real não. Madrid nessas fases assim, cara, parece que viram uma chave. É igual o Boca Juniors, que morto chegou numa final de Libertadores contra o Fluminense, 2023. O Boca Juniors é morto, mano. Um dos piores Bocas que eu já vi aí. Mas chegou Nos à últimos, final, mas chegou né? na final. Um time que jogo mata-mata costuma ser diferenciado, apesar do PSG ter um baita de um time. E o Luiz Henrique falou que tem todo um sabor especial pra ele, porque ele conhece muita gente que tá lá no Real Madrid e torce pro Barça, então tem todo um sabor especial. A gente vai ver um baita de um jogo hoje, cara. Beleza. Eu acho que o Real também ganha. 2x0 o Real Madrid. Pra mim é 1x0. Então tá bom. Jogo tranquilo. Vamos ver. Muito. Aquele abraço, então. Até amanhã. Valeu. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.